Hey guys, how you doing? Eu sou a Teacher Isa e esse é o English to Be. Hoje eu trouxe a análise de uma música muito especial para vocês. Girl from Rio. Olha, sinceramente, essa é uma música da Anitta que eu amei. Tem muita gente que não é muito fã da Anitta, não gosta muito do trabalho dela, mas, sinceramente, essa música merece um destaque especial, porque ela retrata o Brasil, ela retrata o povo brasileiro de uma forma que poucas músicas conseguiram retratar até hoje. Essa música ela fala especialmente sobre as pessoas do Brasil, sobre as mulheres no Brasil e mais especificamente sobre a vida pessoal dela. Então, para você que não conhece muito sobre a vida pessoal, às vezes fica um pouco, não faço ideia do que ela tá falando. Eu recebi várias mensagens pedindo explicação dessa música, porque as pessoas liam a tradução, mas não conseguiam entender do que ela estava falando. Então hoje eu venho aqui para fazer uma análise junto com vocês e tentar explicar um pouquinho do que ela quis retratar, o que ela quis passar nessa música, tá? Para começar, ela começa falando sobre uma frase muito típica que várias pessoas no mundo inteiro usam para se referir a nós, mulheres brasileiras. Hot girls where I'm from. Garotas quentes, hot. Não, nesse caso aqui seriam garotas gostosas de onde eu venho, ok? De onde eu sou, de onde eu venho, do lugar que eu nasci. We don't look like models. Look like, nesse caso, é a aparência, tá? Nós não temos uma aparência de modelos. Então, essa referência aqui seria mais ou menos, nós não somos tão altas e magras como a maioria das modelos são. A gente tem aqui a segunda definição que é tipicamente brasileira. Thin lines, big curves, and the energy glows. Thin lines aqui, a gente fica, nossa, linha tênue? O que ela tá falando aqui? Eu não faço ideia. Thin lines, na verdade, significa a marquinha aqui do bronze, sabe? Principalmente pessoas que moram em cidades litorâneas, as mulheres do Rio de Janeiro, a grande maioria tem a marquinha do biquíni aqui em cima ou na parte da calcinha. Essa é uma marca muito perceptível das brasileiras. Nós gostamos bastante desse tipo de estética e tem muitos outros países que não gostam. Tanto é que várias pessoas da Europa principalmente, fazem o topless, que é aquela parte de ficar só com a parte de baixo do biquíni, se bronzear, pegar uma corzinha, mas sem a parte de cima. Então não tem a marquinha. O pessoal aqui no Brasil é que geralmente gosta de fazer isso, né? Continuando, and the energy glows, e a energia brilha. Por que eu acho que ela tá falando isso aqui? Por conta do bronze da pele. Imagina uma mulher praiana, bronzeada, com a água do mar escorrendo, brilhando. Sem contar que a energia do brasileiro ela é conhecida no mundo inteiro como o povo mais feliz do mundo, né? A gente é super receptivo, super caloroso. Então nós somos um povo que brilha, a energy glows, a nossa energia brilha, né? E aí ela continua, you'll be falling in love with the girl from Rio. Você vai se apaixonar, você vai cair de amores pela garota do Rio. E aqui a gente tem o with the girl from Rio. Aqui o with vocês poderiam traduzir como com a garota. Mas nesse caso, you'll be, ok? You will, você vai se apaixonar pela garota do Rio, não com, tá? Pela garota. Então, talvez ela se apaixone, talvez não. Mas você, com certeza, vai se apaixonar. Aí, ela muda um pouquinho o tom da música pra te contar uma história, né? Além da música, ela vai te contar uma história. Let me tell you about a different Rio. Deixa eu te contar sobre um Rio diferente, um Rio que você não conhece. E aqui ela tá falando sobre o Rio de Janeiro, a Anitta é carioca, não sei se vocês sabem, mas eu acredito muito que é uma representação do Brasil como um todo. Eu sou de Goiânia, moro aqui em Goiânia, mas eu acho que isso representa muito o nosso povo no geral, porque todos nós, pelo menos a grande parte dos brasileiros, tem essa mesma energia. Aí ela continua falando, let me tell you about a different Rio, the one I'm from, aquele de que eu venho. A Anitta agora tá super estourada, é uma cantora internacional, tanto é que a maioria das últimas músicas dela nem foram em português, inclusive essa. Então ela tá querendo demonstrar a essência dela, de onde ela vem, que é o Brasil.
But not the one that you know. Mas não é aquele rio que você conhece. Aquele rio que a maioria das pessoas em outros países imaginam sobre o Brasil. The one you met when you don't have no real. Aquele que você conhece quando você não tem R$1. Mas a diferença aqui ela não fala when you don't have no real. Ela fala when you don't have no real. Exatamente, gente. Ela é brasileira e ela não quer deixar nada gringo, coisas que são do nosso vocabulário. Então não é real de reais. Ela fala quando você não tem nenhum real. E ela não muda a pronúncia da palavra real aqui, tá? Aí ela continua. Baby, it's my love affair. It's my love affair. Ai, se você colocar para traduzir, provavelmente vai aparecer que affair é um caso extraconjugal. Ela teve um caso, she had an affair. Ela teve um caso com outra pessoa enquanto ela estava em um relacionamento, enquanto ela era casada. Não, ela não quer dizer isso. It's a love affair significa que é um caso de amor. Então é como se fosse um romance. Não necessariamente um romance que ocorreu porque tem uma traição ali no meio. Não, ela só tá falando de uma coisa romântica. É o meu caso de amor, é o meu sentimento de amor. No caso, o rio, né? O rio que as pessoas não conhecem, que é o rio dela, o rio que ela viveu, é o caso de amor da vida dela. Aí ela continua. Just found out I have another brother. Nossa, ela muda totalmente. Ela tá falando do Rio de Janeiro e do nada ela vira e fala assim: acabei de descobrir que eu tenho um outro irmão. Just found out. Acabei de descobrir, eu acabei de perceber que eu tenho um outro irmão. Como assim? Do que ela tá falando, teacher? Essa informação aqui é uma informação pessoal. É só da Anitta, tá? Ela descobriu recentemente, e assim, quando eu digo recentemente, não é de agora, mas quando ela estava escrevendo essa música, ela descobriu que ela tinha um irmão. Ela já era mais velha, já era famosa nessa época, e aí o pai dela e ela descobriram que ele tinha um filho e ela tinha um irmão, e ela ficou muito feliz, porque ela fala aqui, same daddy but a different mother, this was something that I always wanted. O mesmo pai, mas uma mãe diferente. This was something that I always wanted. Isso era uma coisa que eu sempre quis. Então, na verdade, ela tá explicando a história. Acabei de descobrir que eu tinha um irmão, filho do mesmo pai que o meu, mas uma mãe diferente. Talvez por isso ela cite também o affair como um caso de amor. E eu sempre quis isso. Não que ela sempre quis que o pai dela traísse a mãe dela, algo do tipo. Mas ela sempre quis ter um irmão e ela tava feliz contando essa parte da vida dela na música. E é interessante porque aqui no Brasil isso é extremamente comum. Isso aconteceu comigo, isso acontece na minha vida, na verdade. Eu tenho uma irmã do mesmo pai, mas uma mãe diferente. Não foi um caso, não foi traição, nem nada do tipo. Mas pra mim isso é super comum. Eu tenho uma irmã por parte de pai que é tão minha irmã como se eu tivesse um outro irmão do mesmo pai e da mesma mãe. A mesma coisa. A gente geralmente gosta, fica muito feliz porque família é família, né? E aí ela continua dizendo: Baby, it's a love affair, it's a love affair. Aqui nessa parte eu já acho que ela tá querendo explicar um pouquinho a relação. Foi um caso de amor, por isso eu tenho irmão, foi um caso de amor. E aí ela continua, I got it, I got it. Eu entendi, eu finalmente entendi. E aí ela continua, it runs in my blood, it runs in my blood. E o que significaria isso aqui? Eu entendi, isso corre no meu sangue. Essa interpretação, ela pode ser um pouco ambígua aqui. Por quê? Esse it runs in my blood seria, por exemplo, nós compartilhamos o mesmo sangue, então tá tudo tranquilo, tá tudo ótimo. Ou então essa sensação de uma paixão avassaladora, que talvez tenha, que foi o que levou o pai dela a ter um outro irmão, ou ter ela também, não lembro quem é o mais velho nessa situação. E aí ela tá explicando que isso aconteceu por um caso de amor, isso também corre no sangue dela, né? I love it, I love it. E aí ela fala que, eu amo isso, eu adoro essa situação, eu amo essa situação. Mesmo que tenha sido por uma coisa, não é filha do mesmo pai, da mesma mãe, ela continua amando que isso tenha acontecido na vida dela, porque ela ficou feliz em descobrir que tinha um irmão. Logo, ela continua dizendo, You already know, a dime a dozen, I'm lucky.
Essa parte aqui deixa muita gente de cabelos em pé, né? A dime a dozen, na verdade, não significa um centavo a dúzia. Não tem isso. Eu já vi em vários lugares traduzindo dessa forma, mas a dime a dozen significa, na verdade, 10 centavos a dúzia. Não é tá? São 10 centavos. Mas isso aqui, nesse contexto, pode representar uma pessoa que era comum e acabou se tornando muito famosa, no caso, a própria Anitta. Então ela fala assim, 10 centavos a dúzia. Então é como se fosse uma situação super atípica, né? O que aconteceu na vida dela acontece com poucas pessoas no Brasil. Ela conseguiu ascender, se tornar uma pessoa muito famosa, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E a gente vê isso porque ela tá aqui cantando em inglês, falando sobre o nosso Brasil, né? I'm lucky, ela fala que ela é sortuda, por isso eu interpreto dessa forma, como se ela estivesse falando sobre ela mesma. E ela continua repetindo, I know it's my love affair, eu sei, esse é meu caso de amor. Meu caso de amor, tá? Ela tá falando sobre ela mesma. Só que aí ela continua falando aquilo que eu já tinha explicado pra vocês. Hot girls where I'm from, we don't look like models, tan line, big curves, linhas bronzeadas, muitas marcas de biquíni, garotas gostosas de onde eu venho. A gente não se parece famosa, mas a gente continua sendo gostosa. You'll be falling in love, você vai se apaixonar pela garota do Rio. Nessa parte ela tem uma mudancinha aqui, porque aí ela coloca o que fez ela estourar como a mais famosa aqui no nosso país, que é o Vai Malandra. Aí ela fala assim, vai malandra, gringo canta, todo mundo canta. Então ela só tá se referindo à música que fez ela estourar como a garota do Rio mais famosa do Brasil. E aí ela muda aqui, ela repete esse refrão, mas logo ela muda e ela fala sobre uma coisa que é super diferente aqui. Honório Gurgel, né? A pronúncia dela é bem carioca. Honório Gurgel, pra mim seria Honório Gurgel, né? Porque eu sou aqui de Goiás. Honório Gurgel forever. Honório Gurgel pra sempre. Então não importa se ela esteja em outro país, ou não importa o quão famosa ela esteja, ela vai ser sempre parte de Honório Gurgel. Honório Gurgel vai estar sempre perto dela, pra sempre dentro do coração dela. E aí ela toca numa ferida que também é muito comum no Brasil. A gente já falou sobre os casos de amor que geram filhos, né? De casamentos diferentes, de relacionamentos diferentes. Mas agora ela cita uma coisa que é um problema muito grave nosso, mas que também é muito comum. Babies having babies like it doesn't matter. Bebês tendo bebês como se isso não importasse. Isso não precisa de uma interpretação tão literal quanto bebês tendo bebês. Na verdade, ela fala sobre as garotas, né, tendo filhos na adolescência. O que, nossa, é um problema gravíssimo nosso, que geralmente não acontece com tanta frequência em outros países, mas que pra nós é algo corriqueiro. E aí ela pega e fala assim, yeah, the streets have raised me, I'm favela. Nesse caso aqui, ela fala assim, sim, as ruas me educaram. The streets have raised me. As ruas me criaram, as ruas me educaram. Eu fui criada pela rua. I'm favela. Aqui ela não fala I am from favela. Ela não fala que eu sou da favela. Ela fala eu sou a favela. Então ela quer dizer que ela é parte de um contexto muito comum no Brasil, no Rio de Janeiro. Então ela é parte daquilo que mais demonstra nossa cultura para os gringos. Ela não é uma pessoa riquinha que ficou famosa, ela é a favela que conseguiu crescer e ascender na vida. Baby, it's my love affair, it's my love affair. Aí ela fala, esse é meu caso de amor, amor, esse é meu caso de amor. I just had to leave another lover. Eu acabei de ter que deixar outro amor, outro amante aqui. Por que seria isso? Talvez ela deixou uma pessoa que ela estava num relacionamento. Porque aí logo ela continua. Cause he couldn't handle my persona. Cause aqui é porque ele não conseguiu lidar com a minha personalidade. É realmente muito difícil, né? As mulheres brasileiras, elas não são... nossa, eu preciso tanto de um caso de amor, uma coisinha super românticazinha, eu vou me submeter a tudo. Principalmente as pessoas que são criadas em um ambiente um pouco mais hostil, onde você tem que lutar muito mais pela sobrevivência, a personalidade ela é moldada de uma forma diferente. Então, às vezes, pessoas de outros lugares não conseguem compreender a personalidade de uma pessoa que luta tanto assim pela vida. E ela fala que ele não conseguiu lidar com a personalidade dela.
Aí ela fala, 'Cause I'm cold like winter, hot like summer. Porque eu sou fria como o inverno e quente como o verão. Então, acho que ela tá falando aqui sobre um pouco da vida pessoal dela, exatamente isso que você tá pensando. Ela tem uma personalidade um pouco fria, um pouco distante, mas que no sentido corporal ali, ela é muito quente e isso às vezes atrai as pessoas mais pela personalidade fria, assusta e afasta um pouco. Aí ela continua repetindo, baby, it's my love affair, it's my love affair. Ela repete isso várias vezes, I got it, eu entendi, it runs in my blood, I love it. Eu já entendi, isso corre nas minhas veias, isso corre no meu sangue, e esse é meu caso de amor, esse é meu caso de amor. E ela repete só mais uma vez, you already know, a dime a dozen, I'm lucky. Você já sabe, eu sou uma pessoa comum que acabei me tornando famosa, você já sabe disso, porque eu sou sortuda, eu sou muito sortuda. Ok? Ficou alguma dúvida, pessoal? Eu acho que eu consegui falar tudo que ela quis representar aqui nessa música. A Anitta, ela tem uma carreira um pouco controversa, algumas pessoas amam, outras odeiam. Mas essa música, ela é uma música que merece muito ser levada em consideração, porque ao contrário do que muitas pessoas fazem, essa versão ela fala sobre uma realidade dura, nua e crua sobre o Brasil. Então, ouçam essa música, o inglês da Anitta é muito bom, é realmente incrível ouvi-la cantando, ouvi-la falando dessa forma, e vocês podem aprender muito. Temos gírias aqui, temos expressões idiomáticas, e eu acho que vocês vão gostar bastante. Certinho? E aí, ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que a Teacher Isa responde. Para mais dicas como essa, nos siga aqui no English to Be. Bye, see you!